A paz de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Este é um canal de opinião, reflexões e análises bíblico. Você que não é inscrito no nosso canal, mas assiste os nossos vídeos, por gentileza, é só clicar aí abaixo e você se inscreve gratuitamente no nosso canal. E você tem acesso a todos os nossos vídeos que subir na plataforma digital. Meu agradecimento a grande número de irmãos que têm compartilhado nossos vídeos, né, e que tem impactado muita irmandade, ministério, Brasil, em muitas regiões do Brasil e também aqui no exterior, na Europa, Espanha, Portugal, Reino Unido, Escócia, Alemanha, França, que tem assistido nossos vídeos, porque os nossos vídeos aqui, irmão, nós temos um compromisso de trazer a realidade, de trazer a verdade. Nós não trabalhamos com disse-me disse. Como eu tenho uma longa jornada dentro da CCB, então nós temos o cuidado de falar aquilo que provamos em cima de fato e de realidade. Irmão, e esses vídeos que eu faço aqui, eu faço eles debaixo de muita oração, entendeu? Porque sabemos que estamos guerreando com um sistema religioso, né? Um sistema que defende as suas normas, não a doutrina apostólica, mas que defende a sua norma. Você viu, né? Viu a grande vergonha na CCB, o ancião que atendeu a reunião da mocidade em Cascavel, né? Como é que é o nome dele? Helder, né? Expulsando o espírito de estudar a Bíblia, né? Irmão, e o mais vergonhoso foi o seguinte, que ele venha a público querer se justificar. Não tem como, irmão. Está tudo gravado. Está tudo gravado. Tem a pregação dele todinha gravado. Gravado. Como eles não pregam os contextos, são pregações bagunçadas, aleatórias. Então quando ele vai falar do rei Uzias, da lepra, aí ele sai da lepra do rei Uzias e vai querer pregar um tipo de lepra espiritual. Aí entra a Bíblia e ele fala expulsando o espírito de estudar a Bíblia, queimando o espírito. Então depois ele veio no plenário se justificar, aí a coisa ficou mais feia, né, irmão? Porque eles não têm humildade de pedir perdão, de vir a público e pedir perdão que errou, que falou o que não devia ter falado, mas eles não têm humildade, irmão. Eles são bons de puxar a orelha de um, mandar os outros reconciliar, mas eles mesmos não têm um senso de humildade. Irmão, a CCB, os anciães, ele luta para não ter estudo bíblico, porque o estudo bíblico, entrando, essas supostas revelações, vai tudo cair por terra, porque ela não tem nenhum alinhamento com a Escritura. São pregações elaboradas pelas as mentes dele. Não é uma palavra emanada da Escritura. Não vê o que o Luiz Carlos prega? Ele cita muitos textos da Escritura,
mas tudo aleatoriamente, sem interpretar o texto. Você pega os vídeos dele e vê os textos que ele cita, está tudo desconexo com o que ele estava querendo dizer. Mas o meu assunto aqui hoje, nós vamos ler aqui o tópico 15 e o 16. Aqui. A pregação da palavra de Deus é uma responsabilidade sagrada, exigindo dos pregadores uma abordagem cuidadosa e fiel às Escrituras. No entanto, um dos perigos mais comuns na pregação é a leitura de um único versículo sem a devida consideração do contexto em que está inserido. Essa prática pode levar à interpretação equivocada, à aplicação errônea da palavra, resultando em distorções do ensino bíblico. Cada versículo da Bíblia faz parte de um contexto maior, que inclui o capítulo em que está inserido o livro, a qual pertence à narrativa, o ensino geral das Escrituras. Ignorar o contexto próximo ou remoto pode resultar em interpretação que distorce o sentido original do texto. Por exemplo, Jó 6 e 8. Quem dera que se cumprisse meu desejo de que Deus me desse o que espero. Esse versículo, quando lido isoladamente, poderia ser interpretado como uma referência de súplica para que Deus concedesse os desejos do coração. Contudo, no contexto, Jó está expressando o seu desejo de morrer, devido ao seu sofrimento, e que revela um pedido de desespero e uma oração que deve ser tomada. Como, por exemplo, ser seguido, além dos contextos próximos, é essencial considerar o ensinamento global das Escrituras sobre determinado assunto. Por exemplo, Romanos 8, 26, 27. Irmão, tudo isso daqui que eles estão falando, que um versículo, ele tem todo um contexto maior, chamamos de contexto amplo, e o contexto geral das Escrituras. Só que pergunta para os anciãos o que é o contexto. Muitos anciãos nem sabem o que é um contexto, irmão. O que é um contexto? E onde aquele contexto está situado? Eles não sabem o que significa. Veja as pregações depois do ensinamento. Tirando, por exemplo, o Luiz Carlos de Viçosa. 13 de Coríntios que ele pregou. Ele rompeu o contexto da Bíblia. Em vez de ele ir do contexto da carta, ele foi para Ezequiel, ele foi para Esté, entendeu? Eles põem uma coisa nos tópicos que nem eles mesmos sabem o que é um contexto. Só sabe quem teve um estudo bíblico. Porque isto daí faz parte, irmão, da gramática, faz parte da linguística, faz parte das palavras técnicas que está inserido no Novo Testamento. Então, aqui eles falam certinho. Mas essa prática está sendo praticada nos cultos de maneira nenhuma, irmão. Eles estão bagunçando com a pregação da palavra no culto. Entendeu? Temos relatos grandes de cultos depois da Assembleia, né? A forma que está, a histeria que é no culto, né? Que a Irmandade está no banco
não consegue entender palavra por causa das gritarias. E não é um só lugar não, irmão. No Brasil é de muitos lugares. Os pregadores não estão nem aí para esse tópico de ensinamento. Então, esse tópico aqui, irmão, sabe para que fizeram isso? Não foi para ensinar os pregadores. Foi para dar uma razão para os críticos. Porque os cultos, na prática, está sendo o oposto que está aqui, irmão. Os cooperadores, a maior parte dos anciãos, não estão respeitando e não estão nem aí para os tópicos de ensinamento. Continua as mesmas pregações de adivinhação, de sentimentalismo, de emocionalismo, de pregação triunfalista, pregação sem sentido, desconexa do texto que está sendo lido. Entendeu, irmãos? Uma coisa é no papel. Eles são muito de buscar no papel. Agora de cumprir, irmão, cumprir, eles não cumprem nada. Não cumprem nada porque eles não têm responsabilidade com a seriedade diante da Irmandade. O compromisso deles lá é responder. O culto é apenas uma consulta para a Irmandade. É pesado, mas eu vou falar isso aqui. Igual uma pessoa vai nos adivinhos, na feitiçaria, vai consultar, assim a igreja faz. Também eles têm que buscar a palavra todo dia. E a palavra, irmão, a palavra que ela vai buscar não é essa daqui não, irmão. É as profecias que os imperadores vão trazer, que os anciãos vão trazer. Tem alguém que falou, disse que eu não estou crendo mais na revelação. Revelação de Deus, eu creio, irmão. Eu só não creio nessas palhaçadas aí. Nessas palhaçadas aí, eu não creio mesmo não, irmão. Eu não creio mesmo não. Porque tem uma maturidade de examinar a Escritura, saber o que vem de Deus e o que não vem. Entendeu? Então, aqui, olha, aqui ó. Aí eles colocam aqui, eles vão dar um exemplo do texto, Romanos 8, 26 e 27. Vamos ler, irmão. Acompanhe comigo aí na Bíblia. Ele só dá um exemplo, mas não mergulha nas Escrituras para trazer o significado dessa parte para a igreja. Vamos ler aqui. Romanos, capítulo 8, verso 26 e 27. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que intercede pelo santo. Agora eu vou ler o 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados para o seu decreto. Então, irmão, aqui eles leram, ou colocaram aqui o capítulo 8 de Romanos, do 26 ao 27. Só que eles mostraram só uma parte, né, do assunto. Não mostraram a outra parte que está no 28 e no 29. E aqui eu vou explicar para os irmãos. Aqui a Bíblia apresenta Cristo como intercessor e o Espírito Santo como intercessor.
Cristo é um intercessor legal, judicial, que intercede por nós. E o Espírito Santo é um intercessor que intercede sobre nós. Aqui o Espírito Santo intercede de três maneiras. Primeira intercessão, né, é uma intercessão plena. Segundo, é uma intercessão agônica. E terceiro, é uma intercessão eficaz. Né? Aqui nós encontramos estas três partes da obra do Espírito Santo. Ele intercede por nós sobremaneira. Por quê? Porque nós não sabemos pedir como convém. Mas aí o Espírito Santo geme dentro de nós com gemidos inexprimíveis. Aqui é uma intercessão agônica. Todas as línguas do mundo nós sabemos que o Espírito Santo sabe. Agora, que gemido é esse que Paulo faz aqui? Ele intercede com gemido inexprimível. Um gemido que não é em palavras, mas é transmitido para Deus no céu em palavra. Então, aqui mostra o Espírito Santo, ele sendo o nosso intérprete. É igual você vai na Inglaterra e você não sabe falar o inglês, né? Aí precisa de um intérprete para traduzir aquela linguagem, traduzir o seu português para o inglês. Assim, é o Espírito Santo. Nós não sabemos pedir como convém, mas o Espírito Santo, ele não dá para nós aquilo que nós pedimos, mas ele dá para nós aquilo que nós necessitamos. Então, nós não sabemos pedir, nós não sabemos orar. Então, ele transfere para Deus a nossa linguagem ignorante numa linguagem, num entendimento celeste. Então, é nesse sentido que eles tinham que colocar aqui para os pregadores, né? Mas eles colocam um exemplo, né? Mas não traduz esse exemplo, né? E fala que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que buscam a Deus, que são chamados pelo seu propósito. Será que todas as coisas contribuem, irmãos? Quantos ataques que nós sofremos, às vezes, calúnia, somos maltratados, falam mal sobre nós. Isso contribui para o bem daqueles que são chamados pelo seu decreto. O 28 fala, mas quem vai explicar, irmão, é o 29. O 29 vai explicar, porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Então, irmão, todas as coisas contribuem para o bem daqueles que são chamados. O que contribui? Contribui o quê? Irmão, o 29 explica. Porquanto os que de antemão conheceu, também o predestinou. Esse bem é para fazer nós conforme a imagem do seu Filho. É fazer-nos parecer com Cristo. Então, irmãos, aí vamos aqui, no outro ponto aqui, neste tópico, ensinamento. Esse texto
nos mostra a realidade de que, como seres humanos, muitas vezes não sabemos que pedir depende apenas do desejo. Sem a intercessão do Espírito, pode levar a orações contrárias à vontade de Deus. O pregador tem a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus com precisão, o que inclui a necessidade de uma exposição correta sobre o texto lido, sem nenhuma distorção, tratando o texto bíblico, seu contexto, intenção original. Aqui, nas palavras, eles estão falando certinho. Agora, na prática dos cultos, isso está sendo na prática de maneira nenhuma, irmão. Está sendo tudo ao contrário. Irmão. Agora vamos para o 16. 16 aqui fala nas reuniões de jovens e menores, podemos oferecer a pregação da palavra ou os auxiliares de jovens e menores. Pregação da palavra não é oferecida àqueles que não tenham ministério. Contudo, irmão de bom testemunho, que são conhecidos do ministério, sentindo-se guiado por Deus, pode pregar a palavra. Entretanto, ao levantar-se um irmão que não seja conhecido do ministério, convém que aquele que estiver na presidência, com toda a educação, entendimento e discrição, para não abater e ainda entristecer, Irmandade Oriente, o referido, irmão que aguarde outra ocasião. Ao longo de todo o culto, em especial na hora da pregação da palavra, toda a Irmandade, principalmente o ministério, deve estar em perfeita comunhão com Deus. Irmãos, esta comunhão que eles defendem, que o ministério tem que estar em perfeita comunhão com Deus, esta comunhão, eles falam que se refere ao sentimentalismo, se refere à emoção, você está quieto, ali, concentrado. Essa comunhão aqui não é uma comunhão bíblica, entendeu? Que a comunhão bíblica, você não precisa ficar buscando ela. Que é uma comunhão bíblica? O que é a comunhão bíblica? É o nosso relacionamento com Cristo. Entendeu? O nosso relacionamento com Cristo. A nossa unidade com Ele. Isto que é comunhão. Lá em João, na epístola, fala assim, a nossa comunhão é com Deus e é com o seu Filho, Jesus Cristo. Não é dizer que o crente vai ficar toda hora concentrado. Não, essa comunhão que eles falam assim, é uma comunhão que você pode perder ela, entendeu? Então você tem que buscar aquela comunhão, daquele sentimentalismo que está no culto. Só que essa comunhão aqui não é bíblica, irmão. Essa comunhão aqui não é bíblica. Comunhão bíblica, você recebe ela uma vez. Só quando Deus te chamou, automaticamente você está na comunhão de Cristo. Seja aonde você tiver, aquele contato celestial seu com Deus, ele foi atado no dia em que você foi regenerado. Então os irmãos tomam muito cuidado, principalmente anciãos aqui que me ouvem, cooperador de jovens, não pregar esse tipo de comunhão emocional, porque isso daí não é uma comunhão bíblica. No outro tópico, antes de nós falar do 17, no outro vídeo, nós vamos trazer um assunto aqui, que eles trouxeram nesse tópico, a respeito da blasfêmia do Espírito Santo, que não se alinha à blasfêmia que está na Bíblia. Essa blasfêmia que eles falam aqui é só do falar contra o Espírito Santo. Só o que está na Bíblia é em outra esfera. Entendeu, irmão? Então, no outro vídeo, nós vamos abordar
outro tópico que está aqui, que eu não falei dele, e antes de nós falar do 17, nós vamos falar deste assunto. Fique com Deus, ósculo santo, no vosso coração.